Amigos queridos, nesta manhã luminosa em nossas vidas, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para comungarmos das suas vibrações felizes e entrarmos na sintonia do seu Evangelho. Que estes tarefeiros que se encontram apostos solenemente neste ambiente, responsáveis por este Evangelho, possam encontrar em nós as sintonias favoráveis, para os quais pedimos que nos tolere a pequenez e nos façam instrumentos úteis, ainda que pequeninos e incipientes. Assim, Mestre amado, iniciamos essa manhã de reflexões sobre as verdades de vida eterna e pedimos humildemente que as infinitas bênçãos do seu amor alcancem a humanidade, amparando e socorrendo as dores, as aflições terrenas, que tanto as suas vibrações nos sustentam, Senhor, de esperança e bom ânimo, para que avancemos no rumo da nossa libertação. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Quanto à misericórdia, tem se apresentado para nós nesse capítulo como um dos mais grandiosos valores morais do Espírito. E esses valores englobam necessariamente o perdão das ofensas, a reconciliação com os nossos adversários, abster-nos de toda crítica infeliz, de nos percebermos como espíritos e de socorrermos o outro quando este outro está mergulhado no seu próprio mal, que são as ações misericordiosas, que é o ato de servir, né? Quanto mais o espírito se desarvora, mais ele precisa ser socorrido por aqueles que têm por ele sentimentos, né? E o item que nós vamos hoje refletir é o item 20 da instrução dos Espíritos sobre a indulgência. Então, tudo o que nós estamos falando é sobre a indulgência nesse item, né? Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? É uma pergunta que precisamos entender a pergunta primeiro, né? Que já é uma pergunta bastante profunda, né? Observar as imperfeições dos outros é uma função do discernimento, mas pode ser da crítica. Então, aqueles que têm o peso da crítica como tônica da sua personalidade, observam muito o mal do outro. Ao observar muito o mal do outro, demoram seu pensamento nessa característica difícil do outro. E nós já sabemos que quanto mais eu presto atenção na dificuldade do outro, mais eu formo com o outro um circuito. E formando esse circuito, eu absorvo daquilo que eu estou prestando atenção, que me incomoda, que eu critico, que eu julgo, que eu condeno,
que eu desaprovo, que eu repreendo. Então, essa é uma situação doente. Vamos observar se isso não nos ocorre. Porque o Evangelho nesse item está dizendo, saia de si para se observar. E se o outro que te apedrejou, observe se você não tem a mesma característica que o outro. Se te incomoda tanto, se reverbera no seu íntimo, é porque aquela característica nos compõe. Porque se não nos compusesse, nós seríamos tolerantes, nós seríamos respeitosos, nós seríamos até indulgentes, que aí já é um grau bem mais elevado de compreensão. Então, é muito tênue essa pergunta. Será repreensível observar as imperfeições do outro? Em que situação? Quando disso nada pode resultar nenhum proveito para eles, se não fossem divulgadas. Então, a circunstância em que nos é dado observar para repreender o mal do outro, vamos ver em que situações o Evangelho vai nos sugerir. Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe, porque isto é uma faculdade do discernimento. E o Livro dos Espíritos nos mostra que nós já temos a noção do bem e do mal em nós. Porque ninguém precisaria nos dizer que não é um bem, porque nós temos uma consciência que nos dirá. Se a consciência não disser hoje, daqui a um século vai dizer, mas é ela que vai nos reger. Se formos espíritos mais humildes, vamos aceitar que o outro mostre para nós o que não queremos ver sobre nós mesmos. Então, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Também aqueles que veem tudo um bem está fora do discernimento. Então está essa ilusão de que tudo é um bem prejudicaria o progresso seu e do outro. Olha que filosófico essa questão. Então, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Mas o que eu vou fazer com a observação que eu trouxe é que isto depende da intenção. O que eu vou fazer com essa informação sobre o outro? É isso que pode ser caridoso ou pode ser julgador, né? Pode ser crítico, pode ser ofensivo até. O que eu vou fazer sobre o que eu percebo do mal do outro? Então, não é conveniente ver em toda parte o bem, porque não é verdade, é ilusão. Por exemplo, será que Jesus percebia as nossas imperfeições? Obviamente. Será que Eurípides percebia as grandes dificuldades daqueles que o cercavam? Obviamente. Assim Bezerra, assim os grandes espíritos. Mas qual era a ação que acompanhava a percepção de ter visto o mal em nós? Qual era a ação do bem que era feita por nós? Eurípides veio nos ensinar a nos relacionarmos. Toda a sua metodologia visa aprendermos a construir sentimentos novos nos relacionamentos. É isso que ele veio nos ensinar, passo a passo, para que o erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública, que é a malevolência, né? Então, eu observo a dificuldade e já logo vou expandir com alguém essa minha observação infeliz. Outra coisa é observo, percebo se tem o mesmo ou não. Se tem o mesmo, vou compreendê-lo, porque ainda está em mim. Se já superei algum tanto daquela mesma dificuldade, eu já tenho ações que são movidas para socorrer o outro dentro da misericórdia, que é a indulgência.
Então, o que eu vou fazer com o que eu recebo da dificuldade do outro vai mostrar o grau de evangelho que nós já temos construído no nosso coração, né? Então, seria repreensível não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta, que é a ironia, né? Talvez a alegria, a ironia, né? O deboche, a rejeição com a dificuldade do outro, cegos, totalmente cegos, para as nossas imperfeições. Então, ocorre de outro lado, quando lançado um véu sobre o mal para o público, quer dizer, que nós vamos protegê-lo para que ele não se exponha ainda mais às suas dificuldades. Então, comprazer-se, lançar um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? É uma citação de São Luís, Paris, 1860. Então, olha como São Luís trouxe de forma filosófica, ou seja, para envolver o nosso pensamento em discernimento. O mal eu preciso que eu perceba para discernir do bem. Agora, o que eu vou fazer com isto, primeiro, é observar o quanto isto ainda existe em mim e me pôr numa ação saneadora. Isso é uma questão importante. Segundo, é protegê-lo do mundo para que não fique tão exposto, mas que se houver entre eu e o outro algum grau de ascendência afetiva, ascendência moral, nós vamos usar o item anterior, que repreendê-lo significa alertá-lo de que o caminho do bem não é aquele, que é o processo da evangelização de espíritos, né? Então, a evangelização de espíritos é, olha, a minha dificuldade é essa, mas o caminho que eu tenho, os recursos que eu trouxe, as oportunidades que eu recebo, os talentos que eu vou multiplicar são esses. Então, vamos nos conduzir por aí, por esse caminho, para sanear os males. Aí eu estou fazendo um bem. Não sei se fica claro isso. Aí eu estarei fazendo um bem. Então, a gente vai ainda demorar o nosso pensamento nisso, para a gente sempre traz um pouco de Emmanuel, né? Uma lição do Espírito de Verdade é bem interessante. A descoberta, porque nós estamos desvelando, né? Nós estamos evidenciando o mal do outro. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Então, nós, muitas vezes, disfarçamos, através de posturas externas, quem somos. Mas nos relacionamentos, nós vamos nos perceber. E essa aparência, ela se desfaz. Então, é importante perceber a dificuldade uns dos outros? É. Quando disso resulta um progresso de ambos. Porque nós temos a ilusão de mascarar quem somos e, interessantemente, daqui a um tempo nós acreditamos que somos o personagem que criamos e fazemos até uma confusão com a identidade. Quem eu sou realmente? Será que eu sou esse que eu montei para conviver nesse ambiente? Nesse ambiente profissional eu montei um personagem, no ambiente familiar, no ambiente da casa espírita, enfim. E será que ninguém vai me perceber? Então, São Luís pergunta, mas é dado perceber o mal do outro? Quando a intenção é reconduzi-lo ao bem. Então, só um trechinho que eu vou ler.
Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa horizontes mais vastos e fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio, e desse raciocínio nasce o discernimento. Porque se a gente não avançar em direção ao conhecimento, esse discernimento não vai ser estruturado na nossa razão. Porque o discernimento é um dos pilares da razão. Lembrando, né? A razão é uma estrutura de pensamentos nobres que tem como pilar a inteligência, o conhecimento, o discernimento e a lógica. Então, o discernimento é um dos pilares da lucidez do espírito para discernir do bem e do mal. E para isso ele precisa avançar em todas as direções. Aí sim que o espírito vai adquirir um patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que organizam o universo. Porque para sair da crítica, não basta eu tampar a minha boca e fechar os meus olhos. Eu preciso ter desenvolvido recursos. E um deles é esse. Entretanto, na razão direta do conhecimento da verdade que vai conquistando, o espírito amplia os seus horizontes, divisa horizontes mais vastos, mais fascinantes, aguçando o esforço do raciocínio que vai dar o discernimento. Quanto mais conhece, mais se amplia os olhos, a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento, em face da excelsitude do todo divino, de Deus. Então está falando da outro pilar da razão, que é a lógica. Então, o conhecimento da verdade amplia os horizontes da inteligência, não é isso? E nós vamos discernir o bem do mal, e nós vamos ter a mente num princípio lógico, que são aquelas mentes organizadas em princípios lógicos. Isso é uma faculdade conquistada do espírito. E o que isso tem a ver com a misericórdia, com a indulgência? O discernimento, perceber o outro, e o que Eurípides nos orienta? Caminhar ombreando com ele, nunca apontar caminhos, mas caminharmos ombreando uns com os outros, que isso forma os grupos de convivência. Por exemplo, numa casa espírita, tem vários grupos de convivência por afinidades. Então, finalizando, alma alguma ou espírito nenhum pode encobrir para si mesma as próprias manifestações do quadro da vida. E de igual modo, perante a lei, ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Então, é assim que nós somos percebidos pela espiritualidade, pelo que pensamos em termos de imagens mentais, que a nossa palavra vai dar significado a essas imagens mentais. Mas é assim que nós somos percebidos. Vamos. Então, amigos, como o Evangelho nos mostra, e é tão importante, né? É mesmo necessário que a gente enxergue o mal. É necessário. Porque nós precisamos enxergar tudo que está ao nosso redor. Agora, enxergar o mal com discernimento e aplicar a indulgência, esse é o ensinamento de Jesus para nós. Então, no momento que nós observamos que algo não está bem,
Com que olhos vemos esta situação? Com que sentimentos vemos a situação? Nós temos estudado nesse capítulo algo que é muito importante. É uma revelação grandiosíssima para todos nós. Que o perdão das ofensas é o esquecimento de nós mesmos. Esse é o perdão das ofensas. Né? Quando alguém nos ofende, nos sentimos ofendidos porque não nos esquecemos de nós mesmos. Esse é um trabalho que nós temos que realizar. Como fazer isso todo o tempo todo? Como sentir aquela vibração e neutralizá-la com o bem e com esse valor chamado indulgência. Esse é o mecanismo que nós temos que descobrir para nos tornarmos 100% libertos. Então, quando hoje nós estamos vivendo na Terra, e o que a gente percebe? A grande maioria das pessoas perderam ou deixaram de desenvolver o discernimento. Então, elas realizam o bem e o mal e o bem sem discernimento. Quando estão fazendo bem, nem sabem que estão fazendo bem. E quando estão fazendo mal, nem percebem que aquilo é um grande mal. Porque não desenvolveram ainda esse nível de discernimento que nós estamos falando. Então, é necessário discernir entre o bem e o mal. Mas o discernir é para que nós possamos agir com conhecimento, com amor, para aplacar o mal. É para isso que a gente vai discernir. E não para acusar, para apontar os defeitos, nada disso. Então, quando eu sinto a ofensa do outro e aquilo não me abala, eu percebo que fiz um caminho comigo. Quando a ofensa do outro vem e me destrói, eu percebo o quanto ainda falta andar na direção da indulgência. E aí nós selecionamos um texto do livro Companheiros, intitulado Discernimento e Amor. Então Emmanuel comenta assim: natural examines no mundo os problemas de comportamento. Nós temos que examinar, temos que avaliar, temos que discernir. Mas o problema é com qual finalidade? Discernir o certo do errado, entender o que auxilia e o que prejudica. E quando puderes, é justo procurares erradicar com amor o mal que desfigure as peças do bem, com o zelo do lavrador, quando retira a erva invasora do corpo da árvore. Então, a importância, amigos, de nós permanecermos, como nós falamos ontem e antes de ontem, permanecermos num estado de vibração espiritual, emocional, que permita nós sentirmos a misericórdia, nós sentirmos a indulgência para aplicar na nossa vida. Então, quando nós sentimos isso de verdade, que o outro que está destrambelhado, tanto quanto nós mesmos, ele necessita de uma vibração
que aplaque o seu desgoverno, que aplaque essa falta de discernimento. Porque quando erramos, erramos porque não discernimos o bem do mal. E quando nós nos destrambelhamos e encontramos alguém que lança sobre nós as vibrações de paz, de amor, de calma, porque naquele momento nós estamos esquecendo de nós mesmos para socorrer aquele que se encontra enlouquecido, desarvorado, desorganizado mentalmente, nós só podemos fazer isso se alicerçarmos o nosso pensamento nessa estrutura chamada discernimento. Eu tenho discernimento que você não está bem, que você ainda está dessa forma, que você cultua pensamentos contrários ao bem, dentro de um contexto ilusório. Eu tenho esse discernimento. Mas eu estou aqui e posso te auxiliar com as minhas melhores vibrações. Isso é uma coisa importante, gente, porque nós estamos numa semana que se aproxima a Páscoa, que é de Páscoa, né? Uma semana de Páscoa, sem entrar em questões de religiosidade ou de cultos religiosos, nada disso. Mas nessa semana é propício a gente pensar bastante no que seja realmente o sofrimento. Por quê? Porque todo sofrimento, o sofrimento de meia hora, o sofrimento de um dia ou de uma existência, ele tem uma finalidade útil. É muito importante nós entendermos isso dentro de nós. Olha, por que aconteceu tal coisa? Eu entrei em sofrimento. Que significado tem esse sofrimento para mim nessa hora? Porque o sofrer ou a dor tem um significado evolutivo. Por exemplo, quando Jesus passou por aquela situação na Via Cruz, aquele sofrimento, porque aquela dor que ele estava passando tinha um significado para ele e para a humanidade. Tinha um significado. Era um alerta para nós, no sentido que nunca jamais, em tempo algum, devemos revidar ao mal. Então, quando alguma coisa nos acontece, a gente tem a sensação de que, se nós revidarmos na altura, o sofrimento é menor. A gente tem ou não essa sensação? Se uma pessoa vem com 2 pedras e nós lançamos sobre elas 5 ou 10, nós ficamos com a sensação de que a gente não sofreu, ao contrário. Nós ficamos com a sensação de um prazer, que é o prazer do mal. Mas o Evangelho é justamente o oposto de tudo isso. Quando nós sofremos e não revidamos, nós estamos no exercício de desenvolver efetivamente esse discernimento. Eu prefiro sofrer do que acusar, eu prefiro sofrer do que ofender, porque o contrário disso é o quê? Você faz e eu te enfrento. Eu te ponho limites. Eu te ponho limites. Mas qual foi o limite
qual foi o limite que Deus nos ofereceu como oportunidade de exemplo quando Jesus estava ali na Via Cruz. O que Jesus colocou como limite para nós? Vamos pensar. O que ele falou assim? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para estancar o mal desse povo, porque senão eles vão continuar assim para sempre. Qual foi o limite que ele pôs para nós? Se eu não compreender isso, se eu não compreender que não é dessa forma que a gente aplaca o mal do outro, nunca nós vamos desenvolver esse verdadeiro discernimento. Porque o discernimento eu enxergo o mal do outro e exemplifico para ele todo o bem. O discernimento o mal chega em mim e eu não propago, nem dentro de mim, nem fora de mim. Eu tenho discernimento que isso é seu e não meu, e permaneço dentro de um estado de equilíbrio, com o total esquecimento de mim mesmo. Que difícil, hein, gente? Que difícil isso. Mas ou a gente aprende, ou vai viver revidando de todas as formas. Ou vai viver no prazer do revide e não no prazer do perdão, da autossuperação, no prazer do esquecimento de si mesmo. Então, é disso que nós estamos necessitados. É exatamente disso que nós estamos necessitados. Quando o mal me alcançar, eu terei equilíbrio, discernimento, para aquilo não se propagar em mim nem 1 milímetro. Nem 1 milímetro. Agora, se propagou, aí é como a Célia falou, tem referência. Aí tem que cuidar da gente mesmo. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em seu nome, rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que nos envolva, para que possamos nos tornar espíritos pacificados, que possamos discernir, Senhor, entre o bem e o mal, para vivermos dentro deste bem que o Senhor nos ensinou. Mil vezes obrigado, Mestre, pelos teus exemplos que nos alcançam e nos estimulam a ser melhores. Mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã luminosa em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amparo. Obrigado, Jesus, pela nossa família,
Obrigado, Senhor, pelas oportunidades redentoras que o Senhor nos confere para que possamos nos tornar espíritos melhores, melhores servidores na sua seara. Que nesse momento abençoado do dia, Senhor, possamos nos encontrar dispostos a vivenciar tudo que o Senhor nos trouxe no seu Evangelho de amor. Envolve nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração desta casa. Socorre-os em suas necessidades mais íntimas. Permita que eles sejam amparados com alegria e com bom ânimo. Que sejam socorridos nas suas necessidades mais íntimas. E nós outros, Senhor, possamos estender nossas mãos, nossos corações a todos que chegam até nós, para que o grande trabalho a ser realizado nesta existência seja o de amar a todos que nos cercam. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.